pessoal, graça e paz. Tá frio aqui, tô atrás das grades, eu tô preso, eu tô me sentindo incapaz de sair daqui. E hoje eu queria falar um pouco com você a respeito disso, a respeito de prisões, a respeito de lugares que aparentemente a gente não vai conseguir sair. Fique comigo, a gente vai falar sobre isso hoje. Agora estou livre daquela prisão. Usei meus meios, minhas ferramentas, e eu queria compartilhar a respeito dessas ferramentas de escapar de algo que nós vamos chamar hoje de prisões da alma. Prisões que nós entramos muitas vezes sem nem mesmo entender por quê. Sabe, pensando nesse assunto, eu me lembrei de uma história que eu escutei certa vez a respeito de uma moça que se casou e quando ela vivia com os pais, ela gostava muito de um pernil assado que a mãe dela fazia. E aí ela quis muito preparar esse prato para a mãe e convidou a mãe para ir almoçar na casa dela. Falou assim: eu vou fazer aquele pernil que a senhora fazia, que eu tanto gostava, só que agora eu vou fazer para a senhora. A mãe, toda feliz, aceitou o convite, foi lá naquele domingão, no almoção de família, e a filha, toda orgulhosa, colocou o pernil assado no centro da mesa. E quando a mãe olhou para o pernil, ela começou a rir, e a filha não entendeu o porquê que ela ria, e a mãe dava gargalhadas, e a filha falou assim: mãe, por que você está rindo? Falou assim: filha, por que você quebrou a perna do pernil? Ela falou assim: mãe, eu aprendi essa receita com você. Toda vez que você servia esse pernil, ele vinha com a perna quebrada. E a mãe, já chorando de rir, ela disse assim para a filha: querida, eu tinha que quebrar a perna do pernil porque a minha forma era pequena, o meu fogão era pequeno, então não tinha como caber pernil nenhum naquela forma. Então eu era obrigada a quebrar a perna do pernil. Para quê? Para que ele coubesse na forma, para que ele entrasse no fogão. Então, você tem uma forma grande, você tem um forno grande, você não precisa quebrar a perna do pernil. E aí foi só gargalhada, né? Mas por que eu estou te contando essa história? Eu quero retratar algo que acontece na minha e na tua vida, porque nós somos expostos na nossa história de vida a situações, a circunstâncias que estão, sem a gente perceber, estão nos ensinando a viver. Então, histórias como essa são só um exemplo de uma vida inteira, nós sendo expostos a lições de vida que a gente simplesmente passa a repetir e a gente nem sabe por que a gente está repetindo aquelas atitudes, comportamentos, jeito de falar. Porque nenhuma família é igual a outra. Tem família que se trata aos berros, tem família que fala no baixinho, no silencioso, tem família que um xinga o outro e é normal, e é brincadeira, é zoeira, é só risada. Tem família não, que trata só no vossa excelência, no vossa majestade. Lógico que eu tô exagerando, mas o que eu quero dizer é que tem família que é só no jeito, por favor, muito obrigado. Então, são formações culturais, familiares, históricas na vida de cada um de nós que vão construindo na nossa mente, na nossa alma, que a Bíblia chama de fortalezas. Então,
tem situações, atitudes, por exemplo, que muitas vezes você sente que você mandou mal. E aí você sabe que aquela é a trocentésima quinta vez que você faz aquilo. E a gente fica frustrado, e a gente fica chateado, e fala assim, mas puxa vida, eu quero tanto parar de ser assim, eu quero tanto não cometer mais isso que eu tenho desejo e vontade de cometer. Eu quero parar com essa vida e eu não consigo. Eu não sou capaz. Eu não tenho capacidade para fugir. Parece que eu estou dentro de uma prisão. Ou tem situações, por exemplo, que parece que você canta aquela música, né? Fala assim, eu nasci assim, eu vou ser sempre assim, então não tem jeito mesmo, deixa quieto, vai ser desse jeito até o final. Ou então situações do tipo, eu sou desse jeito, as pessoas, vocês vão ter que me aceitar do jeito que eu sou, porque eu sou assim mesmo, Deus me fez assim, então, se vocês quiserem me aceitar, é desse jeito, é assim que eu sou. Não estou falando que isso está errado. A autenticidade, né, a pessoa que é realmente o que é, glória a Deus por isso. Só que, dentro desses aspectos que eu citei, tem determinadas coisas que é da vontade de Deus mudar o temperamento, o caráter nosso, o nosso jeito de conviver com as pessoas. Mas o que eu estou falando é que existe uma vontade de Deus, porque às vezes nós temos vontade de pegar alguém e mudar porque nós queremos que a pessoa seja do nosso jeito. Então, você consegue entender que essas situações são conflituosas, porque cada um de nós carrega uma bagagem de criação, de educação, de influência às quais nós fomos expostos na nossa vida, e às vezes a gente quer exigir das outras pessoas comportamentos que muitas vezes são básicos para nós, mas não são para outra pessoa. O que é básico para mim, muitas vezes não é básico para você. E aquilo que é um modelo de comportamento para você, muitas vezes para mim não é. E isso depende da história de vida de cada um, do contexto da infância, da família, das circunstâncias às quais nós fomos expostos, que nos modelam hoje no que nós podemos chamar de estilo de vida, jeitão de ser de cada um. Vamos falar a respeito de uma outra coisa também, que são características pessoais que muitas vezes sabotam pessoas. Por exemplo, pessoas que são muito tímidas. Assim, puxa vida, meu Deus, eu não consigo falar da minha vida, eu sou tímido demais, eu não consigo abrir meu coração para ninguém. Ou então pessoas que são tremendamente espontâneas, são francas demais, e aí quando vê, já falou, já soltou o verbo, né? Então assim, são temperamentos que muitas vezes trazem uma coisa que a gente chama de autossabotagem. Elas vão atrapalhando a vida das pessoas nos relacionamentos, no emprego, na escola, na faculdade, dentro de casa, na família. Então, comportamentos repetidos, dos quais a gente não consegue sair, a gente vai denominar hoje como fortalezas mentais. E vamos ler aqui 2 Coríntios capítulo 10, versículos 4 a 5, para estabelecer alguns conceitos. A palavra do Senhor diz assim: usamos as armas poderosas de Deus e não as armas do mundo para derrubar as fortalezas do raciocínio humano e acabar com os falsos argumentos.
Destruímos todas as opiniões arrogantes que impedem as pessoas de conhecer a Deus. Levamos cativo todo pensamento rebelde e o ensinamos a obedecer a Cristo. Bom, o que são fortalezas? Fortalezas são locais altamente resistentes, fortificados. Para quê? Para evitar uma fuga ou uma invasão. Por que uma fuga? Por que uma invasão? Porque existe algo que está lá dentro da fortaleza que tem muito valor, que é precioso ou que não pode fugir, não pode escapar de lá. Então, é um lugar feito para guardar alguém ou algo que não se pode perder de maneira nenhuma. Então, por que a Bíblia traz esse conceito de fortaleza? Significa que são determinadas coisas que nos movem de dentro para fora a sermos quem somos hoje. Mas isso pode ser mudado? Pode, porque a gente acabou de ler que ao usarmos armas poderosas de Deus, é possível derrubar essas fortalezas. E como que a palavra fala? Fala que existe uma fortaleza que é de raciocínio humano. É o nosso pensamento, é o nosso jeito formatado de olhar para as circunstâncias, analisar as situações e começar a fazer os planejamentos, né? Mas a própria Bíblia já nos adverte que nós planejamos as coisas, só que o finalizar delas é com Deus. Então a gente pode gastar tempo planejando, raciocinando, analisando, fazendo curva estatística, analisando a vida de outras pessoas e testando na nossa vida. A gente pode fazer um monte de coisa. Todas essas coisas são como paredes levantadas das fortalezas que guardam dentro de nós, dentro da nossa alma, aqueles pequenos ensinamentos aos quais nós somos expostos no nosso contexto histórico de vida, né? E a palavra fala também que essas armas poderosas de Deus são capazes de acabar com falsos argumentos. Em outras traduções fala sobre sofismas, que são o quê? Na verdade, mentiras travestidas de verdades, né? O exemplo do pernil, por exemplo. Para que existia um motivo de quebrar o osso do pernil? Só que a filha, ela fazia aquele mesmo ritual, só que ela não sabia por que ela estava fazendo aquilo. Às vezes, na cabeça dela, ela pensava assim que a mãe quebrava o osso para que o tempero pudesse entrar melhor ali no pernil, não sei. Mas existem alguns sofismas na nossa vida, na minha e na tua vida, que vão conduzindo o nosso jeito de agir, o nosso jeito de pensar, e que leva a levantar essas fortalezas aí da nossa alma, da nossa mente. Então, o que produz isso em nós? Atitudes boas ou más, comportamentos bons, comportamentos maus no nosso dia a dia, né? Que são provenientes de quê? Dos nossos raciocínios, dos nossos sofismas, que vão gerando esse tipo de pensamento, atitude, comportamento, jeito de falar, forma de tratar as pessoas, que podem agradar ou desagradar as pessoas à nossa volta e muitas vezes ao Senhor e ao Espírito Santo, ok? E a palavra também nos fala que é possível destruir opiniões arrogantes que impedem a gente de conhecer a Deus. Ou seja, quando nós olhamos para a nossa opinião de uma maneira orgulhosa, do tipo assim, o que eu penso está certo, o jeito que eu faço é o correto, só desse jeito que eu planejei é que as coisas vão rolar, vão
vão dar certo, vão chegar no objetivo que a gente almeja, que eu desejo. Isso são as opiniões arrogantes que impedem, a própria palavra fala, impedem a gente de conhecer verdadeiramente a Deus. Então, essas armas poderosas de Deus são armas o quê? A palavra fala que não são as armas do mundo, ou seja, não é bazuca, não é espingarda, não é uma AK-45, não é um lança-mísseis. São armas espirituais, ou seja, oração e jejum, leitura e meditação da palavra, busca de conhecer a Deus, ter intimidade com o Espírito Santo, convidar a Deus para entrar no nosso coração e fazer uma reforma dentro de nós, não é dentro das outras pessoas, mas é dentro de mim que a gente convida o Senhor. A palavra fala em Apocalipse 3:20, eis que estou à porta e bato, quem ouvir a minha voz e resolver abrir a porta do coração, eu vou entrar, eu vou ceiar, eu vou falar coisas ao teu coração e vou provocar mudanças em você. É a promessa do Senhor. Então, essas armas onde o Senhor ele vem com o Espírito Santo e começa a provocar em nós uma mudança na nossa fé diante da santidade que Ele tem, provocando em nós uma atitude de santidade no dia a dia e perseverança naquilo, vai provocar o quê? Um ataque nas fortalezas. E essas fortalezas são dominadas por quem? Por inimigos. Então existe um fronte de batalha e existem inimigos a serem derrubados, a serem vencidos. E onde é que é esse fronte de batalha? Onde é que é esse campo de batalha? É aqui, ó, é na tua mente, é no meu pensamento, é no nosso íntimo, é lá dentro o campo de batalha. O fronte é lá. E contra quem nós estaremos lutando? Porque se as armas são espirituais, os inimigos são espirituais. Efésios 6,12 fala que a nossa luta não é contra seres humanos, mas é contra seres espirituais malignos. Então, nós temos inimigos que são espíritos maus. Só que eu quero te falar de um outro inimigo que é pior ainda, que é eu mesmo. O meu eu é o maior inimigo que eu tenho contra mim. É a minha vontade, é o meu querer, é a minha satisfação pessoal, é a realização dos desejos que eu tenho para mim. Então, esse é o maior inimigo que eu tenho contra mim mesmo, que são as minhas vontades, são os meus desejos, são as minhas concupiscências, são aquelas minhas cobiças que eu tenho para mim, para o meu prazer, para a minha satisfação pessoal. Esse é o meu maior inimigo. Bom, então, estabelecido tudo isso, a gente precisa saber quais são os caminhos, perdão, para vencer essa batalha. Então, eu quero te dizer, uma parte é com Deus, e essa parte, você e eu, a gente pode ter certeza absoluta que Ele dá conta do recado. E a outra parte é nossa, é minha e tua. A gente vai ter que resolver algumas coisas que são realmente o meu e o teu lado para a gente fazer. Qual é o primeiro passo para que a gente ande nesse caminho de vitória? A gente precisa reconhecer que a gente tem prisões. Às vezes, a própria palavra nos disse que nós temos opiniões arrogantes a nosso respeito e a opinião a respeito daquilo que a gente raciocinou como sendo o melhor para ser feito. Então, às vezes, é difícil da gente reconhecer que a gente tem prisões, a gente tem cárceres mentais, a gente tem a nossa alma aprisionada em fortalezas que foram construídas no passado.
E de onde vieram esses tijolos? Esses tijolos vieram da nossa educação. Esses tijolos vieram dos nossos pais, dos nossos avós, dos nossos parentes, dos nossos amigos, colegas de escola, colegas de trabalho, influências às quais a gente foi exposto, televisão, leitura, o que quer que seja. Só que eu gostaria que você analisasse muito bem isso, porque existe uma parcela de culpa dos nossos pais. Sim, existe, assim como eu sou culpado de determinados comportamentos das minhas filhas, eu também sou vítima dos meus pais. Só que a gente não pode esquecer que os nossos pais também foram vítimas dos pais deles, das influências que eles receberam. Então, o que eu quero traçar o entendimento aqui é de que existe um processo de vítimas no contexto histórico de cada pessoa. Eu não posso me eximir das culpas que eu tenho como pai dessa geração. Assim também como os meus pais entendem que eles têm parcela de culpa. Mas, por outro lado, eles também têm parcela de virtudes que foram colocadas na minha vida por conta de comportamentos, atitudes, hábitos, jeito de tratar as pessoas que foram inseridas na minha vida. Através dos teus pais foram inseridas na tua vida, porque se você é conhecida hoje como uma pessoa que trata bem os outros, uma pessoa que é preocupada com o próximo, uma pessoa que está sempre em atividade para suprir as necessidades de outras pessoas, é porque através da vida dos seus pais, isso foi inserido no teu jeito de viver hoje, ok? Dentro desse passo da gente reconhecer que a gente tem prisões na nossa vida, o que a gente passa para o próximo passo? A partir do reconhecimento, a gente entra no processo de confissão. A gente, em reconhecendo a situação, a gente confessa a Deus, a gente pede perdão para Ele e pede ajuda. Fala assim: papai, eu não consigo mudar, eu preciso da tua ajuda. Mexe, sonda meu coração, sonda minha vida, vê qual é o caminho mau que eu tenho no meu coração e me ajuda, me salva, me resgata dessa prisão, por favor. Muitas vezes você pode também praticar o que a palavra fala em Tiago 5,16, quando a gente confessa os nossos pecados uns aos outros e a gente ora uns pelos outros, a gente recebe cura. Você pode confessar com o seu discipulador, com a sua discipuladora, você pode chegar no teu pastor, na tua pastora e praticar Tiago 5,16. Você pode aproveitar a situação para pedir perdão não só para Deus, mas muitas vezes para a pessoa com a qual você teve um atrito, você teve alguma dificuldade. Aproveita e pede perdão, porque esse passo a gente já viu em vídeos anteriores, é fundamental para que a nossa vida comece a entrar num rumo de quebra dessas fortalezas, de destruição desses cárceres mentais que levam a gente a ter atitudes que são desgastantes, são coisas que a gente não quer mais repetir, mas a gente não aguenta mais porque elas se repetem. Então, esse processo é um processo de quê? De reconhecer a prisão, confessar e pedir perdão, não, tanto na vertical quanto na horizontal, pedir perdão a Deus e para a pessoa que a gente ofendeu ou foi ofendido. E aí a gente entra no terceiro passo, que é o passo do arrependimento. O arrependimento, o que é? Não é só a gente parar de ter atitudes desagradáveis, que desagradam as pessoas e desagradam o Espírito Santo.
além de parar com essas atitudes, é a gente andar no caminho oposto. Por exemplo, se antes a gente roubava, a gente não vai roubar mais. A gente para de roubar e a gente passa a abençoar a vida de alguém. Se a gente fazia o mal para alguém, né, a gente vai parar de fazer o mal para alguém e a gente vai andar no caminho oposto. A gente vai passar a fazer o quê? Passar a praticar o bem na vida de outra pessoa. Isso é arrependimento. Isso, na verdade, é o quê? É o processo da conversão. Você estava andando numa direção e você passa a andar na direção oposta. Isso é arrependimento. Provérbios 8:13. Ali a sabedoria, ela é personificada, ela é como uma pessoa, e quem está falando aqui é a sabedoria. A palavra do Senhor diz assim: quem teme o Senhor odeia o mal, portanto, odeio o orgulho e a arrogância, a corrupção e as palavras perversas. O que significa isso? Quando a gente toma a decisão de parar com essas atitudes que são desagradáveis ao Espírito Santo, a mim mesmo e às outras pessoas, a gente passa a querer ter o quê? A mente de Cristo em nós. E qual é a mente de Cristo? É a mente que odeia o mal, é a mente que odeia a arrogância, que odeia a corrupção, que odeia as palavras perversas. A gente deseja pensar como o céu pensa, a gente deseja ter o mesmo jeito de ver as coisas como Deus vê, de uma maneira santa, de uma maneira misericordiosa, olhar para as pessoas como Deus olha, a saber que as pessoas com as quais a gente convive, todas elas, assim como eu e você, somos alvos do amor de Deus. Todas as pessoas. A gente passa a olhar com os olhos de Deus, com os óculos de Cristo. Então, o que vai acabar levando a nossa atitude a partir daí? Nós vamos passar a buscar a Deus de todo o nosso coração. Em que caminho a gente vai começar a andar? A gente vai começar a abrir mão das nossas opiniões arrogantes. A gente vai começar a abrir mão das nossas vontades, dos nossos desejos, das nossas cobiças, dos nossos achismos, e a gente vai começar a olhar para as coisas do alto e vai ver o valor eterno que elas têm para a nossa vida, e que isso, repercutindo em nós, vai acabar trazendo impacto na vida daqueles com os quais a gente convive, porque as pessoas vão olhar para as nossas atitudes sendo transformadas e mudadas pela ação do Espírito Santo, pela ação das armas espirituais em mim e em você, que vão acabar quebrando, detonando, destruindo essas fortalezas mentais e provocando mudança de comportamento. E a pessoa vai olhar para mim e para você e vai falar assim: ele está diferente. Alguma coisa está mudando o jeito de ser. Alguma coisa está transformando eu e você em novas pessoas semelhantes a Jesus. E isso vai provocar um impacto na vida de quem convive conosco. Então, essa busca de querer conhecer cada vez mais e mais ao Senhor, a Deus, vai nos fazer reconhecer o quanto Ele é poderoso, o quanto Ele é soberano e o quanto Ele é santo. E que isso vai provocar em mim e em você o desejo de andar no mesmo caminho, num caminho de agradar o coração do Pai. E isso vai trazer essa destruição dessas fortalezas na minha e na tua vida. Isaías 1:19, a palavra do Senhor diz assim: se quiserdes
e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Olha só que legal. Se quiserdes, é a nossa vontade, ok? É a minha e a tua vontade, se eu quiser. E aí ele fala, e se me ouvires, o que significa isso? Aqui é a vontade de Deus. Ouvir o que Deus está falando. Então, o que a palavra fala? Quando a gente junta isso, quando a gente alinha isso, vontade minha com vontade de Deus, a gente vai o quê? A gente vai entrar num caminho de receber o melhor desta terra. Então, note bem, não é uma promessa para o futuro. O Senhor, Ele não está falando aqui da nossa salvação, da Nova Jerusalém, de viver eternamente com Ele. Está falando uma promessa para o tempo do hoje, do agora, do esta terra. Ele promete provisão para a tua e para a minha vida, abundante, do melhor para hoje, para agora, para esta vida. Então, qual que é o grande lance? É alinhar a nossa vontade com a vontade de Deus, colocar no mesmo caminho. E tudo isso para essa vida, para agora. Agora, para juntar no raciocínio, 1 Timóteo capítulo 1, 18 e 19. O apóstolo Paulo fala para o seu discípulo, Timóteo, meu filho, estas são minhas instruções para você com base nas palavras proféticas ditas tempos atrás a seu respeito, que elas o ajudem a lutar o bom combate. Apegue-se à fé e mantenha a consciência limpa, pois alguns rejeitaram deliberadamente a consciência e, como resultado, a fé que tinham naufragou. Ou seja, é minha parte, tua parte, é a nossa parte batalhar para fazer o alinhamento da nossa vontade com a vontade do Pai na nossa vida, no nosso dia a dia. Bom, você sabe como é que funciona no dia a dia as nossas vontades? Mais ou menos 90% das nossas escolhas diárias são tomadas no automático. Sabe por quê? Porque a nossa vontade, o nosso desejo, o nosso querer, as coisas que a gente gosta, elas impulsionam a gente a fazer as nossas escolhas. E isso vai acabar trazendo o que em nós? Nós vamos deixar de lado o autocontrole, o domínio próprio e tomar as decisões no dia a dia, 90% das vezes, de acordo com as nossas cobiças, com os nossos desejos, as nossas vontades. Por que isso? Porque a gente foi formatado assim. A gente foi exposto a uma educação, a uma crença, a convívios sociais, a televisão, a literatura. Várias coisas foram fazendo parte da nossa vida. A gente praticava determinadas coisas que formataram o nosso eu desse jeito, e aí a gente, continuando na prática desses hábitos, costumes, entendimentos, a gente foi sendo modelado assim. Então, qual que é o caminho? Começar a mudar isso. O grande caminho é, eu decido mudar os meus hábitos, os meus costumes, tudo aquilo que eu era exposto, eu não quero mais ser exposto. Por exemplo, se eu gostava de música, por exemplo, que falava sobre traição, falava sobre separação, divórcio, né? Eu não vou mais ouvir isso. Eu escolho não fazer, que isso não vai mais fazer parte da minha vida. Eu vou passar a ouvir outro tipo de música, uma música que traga para mim algo de bom, que traga para mim algo que me levante, que me deixe disposto, feliz, alegre. Eu vou assistir
algum filme que vá mudar o meu jeito de ser, que vai me trazer coisas para eu aprender. Eu vou mudar minha literatura. Eu vou buscar literatura acerca de assuntos que vão trazer uma construção de novos conceitos para mim. Então, o que eu estou propondo para você hoje? Abandonar aquilo que era o seu costume, o seu hábito, e buscar de Deus algo que seja novos costumes e passar a praticá-los dia a dia. Para quê? Para ver as armas espirituais derrubando fortalezas que foram construídas na nossa vida, que nos faziam ter comportamentos desagradáveis no passado. E a partir daí o quê? Quando a gente vai se alimentando dessas armas espirituais de Deus, oração e jejum, leitura e meditação a respeito da Bíblia, da palavra, buscar intimidade com o Espírito Santo para que ele entre na sua vida, na minha vida e provoque transformação no nosso eu, as fortalezas vão sendo quebradas e aqueles lugares vão sendo preenchidos com as coisas a respeito da cultura do reino de Deus. É isso que vai preencher o nosso lugar, porque o Senhor Jesus ele ensinou que é importante expulsar os demônios da nossa vida, da vida das pessoas, mas buscar preencher a vida, o espaço vazio que foi deixado com o Espírito de Deus, com as coisas concernentes ao reino de Deus. Amém? Então, vamos partir para a vitória. Essas fortalezas da nossa vida cairão para a glória de Deus e serão preenchidas com a cultura do reino de Deus na minha, na tua vida, na vida da igreja, para a glória do Pai e do Filho e do Espírito Santo, e para que muitos, milhares, bilhões de pessoas sejam alcançadas por essa boa notícia, em nome de Jesus. Um beijão no teu coração, o Senhor te abençoe e te guarde. Uma ótima semana de vitórias, em nome de Jesus.